Então, com essa calota regredindo, né, o ser humano conseguiu avançar para novas terras, cada vez mais a norte, cada vez mais a latitudes mais elevadas, porque o clima estava muito mais ameno, e não tinha aquecedor nessa época, né? Enfim, tipo, eram outras épocas, então não era fácil viver mesmo, assim, né? As temperaturas, né? Sem eletricidade e tudo mais. Só que entrando, né? Então, na Eurásia, a gente encontrou companheiros ali, né? A gente não estava sozinho, né? Nessa época já, que é um período muito mais recente, várias espécies de seres humanos já tinham sido extintas, né? Porém, existiam ainda pelo menos umas duas espécies, né? Que a gente encontrou, né? Há quem diga não, existe uma outra espécie, mas é uma espécie isolada lá numa ilha do Sudeste Asiático, né, da Oceania, se não me engano, na Ilha de Flores, mas ela não faz parte da nossa linhagem. Né? Enfim, o que eu quero dizer é que a gente encontrou com Neandertais e Denisovanos, né? Essa espécie que eu falei anteriormente, que provavelmente, aliás, que ainda não está bem classificada, Denisova. Mas o Neandertal tá. Já foi achado vários ossos, já tem vários vestígios, já tem muita reconstituição sobre eles, artefatos, né, dos homens de Neandertal, né? Até que a próxima foto, inclusive, ali, né? Então, em torno de 47, 65 mil anos atrás, 47 ali, quando a gente saiu da África, a gente encontrou esses outros companheiros e houve uma hibridização. Porque sabe-se que houve essa hibridização, né? Por causa de exame de DNA, né? Então a gente conseguiu perceber que populações modernas, né, possuem de 1 até 8% de fora da África, né? 1 a 8% de DNA neandertal, né? Porque provavelmente a gente encontrou depois, então, porque os africanos não têm muito, né? Quem tem uma linhagem mais antiga dentro da África, então eles são mais homo sapiens do que a gente. E a gente, que é descendente de pessoas da Eurásia, então somos descendentes dessas pessoas que encontraram esses neandertais, a gente tem genes, né? Versões de genes que são herdadas, né? Dessa outra espécie que evoluiu fora da África, né? Os neandertais evoluíram na Europa, a partir de um mesmo ancestral que o nosso, mas em um outro ambiente, e daí, enfim, ele estava muito adaptado a esse ambiente, ele conviveu lá no pico das glaciações e conviveu por muito tempo, essa espécie muito antiga. Uma das características, aliás, as características, algumas delas, né, que a gente herdou, curiosamente, deles, por exemplo, diabetes tipo 2, depressão profunda, doença de Crohn, lúpus, cirrose biliar, algumas HPVs, que a gente já tinha umas, a gente ganhou umas novas, e genes relacionados com a dificuldade de parar de fumar, inclusive. São várias características, né, tipo, relacionadas a patologias, enfim, que a gente pode ter herdado deles, né? Outra coisa, que é um estudo recente aí de 2020, né, que descobriram uma herança genética neandertal ligada a um fator de risco para o Covid-19, inclusive. Enfim, mas é só um detalhe, só uma curiosidade. De forma geral, assim, essa miscigenação, né, que se deu fora da África com os neandertais, atingiu os humanos modernos, né? Então, asiáticos orientais, né, China, Japão, Coreia, Tibete, eles têm aproximadamente 8% de DNA neandertal, até 8%, né, pode chegar, que é o percentual mais alto. Aí depois, os europeus, né, pode chegar até 5%, 4%, e os sudeste asiáticos e melanésios também, né? Também tem uma proporção um pouco menor que isso, mas tem. Existem vários estudos que vão saindo e vão detectando diferentes proporções, né? Mas isso é uma forma mais geral, né? Que mais? Os africanos, algumas populações africanas possuem também DNA neandertal, o que provavelmente pode ter sido, são 0,3% identificado, que pode ter surgido com uma volta, né, de pessoas da Eurásia para a África e miscigenado depois e trouxe então essa matriz neandertal para a África, né? Uma coisa que saiu, né, uma notícia, né, que tem bombado, né, que saiu há um certo tempo atrás, tem bombado,
é que provavelmente os Neandertais eles eram ruivos, tinham tonalidades muito, muito variadas, né? Então, cabelos escuros, cabelos claros, ruivos, olhos claros, olhos escuros. Então, uma nuance de cores, uma paleta de cores muito grande, né? Relacionadas a cabelo e a cor de cabelo, cor de pele e cor de olho. Né? Porém, então, assim, aí, quando surgiu a notícia que nós temos Neandertal, então, o cabelo ruivo veio dos Neandertais, olho claro veio dos Neandertais. Mas, não, no nosso caso, não. Eles tinham também, e eles, inclusive, a gente herdou deles genes ligados à cor, à pigmentação de cabelo, né, de pele. Porém, são genes ligados à pele mais clara ou mais escura, cabelos escuros, e não necessariamente a essas outras versões. E o DNA nos revela, né, que essas outras características que somos parecidos, entre aspas, com eles, são de uma outra origem. Né? Então, evoluiu nas nossas populações e de maneira mais moderna. Né? Então, evoluiu a um tempo muito mais recente do que se pensava. Né? Essas diferentes formas de pigmentações do ser humano. Vamos lá. A próxima imagem, eu tenho uma concepção artística baseada em DNA, baseada em alguns ossos que foram encontrados, porque não tem muito deles ainda, né? Que é o homem de Denisova, né? Então, foi achado o quê? Mandíbula, dente, dedo, alguns ossos de costela. O que se sabe é que o molar deles era bem gigante, tá? Comparado com o nosso ali, que tem um humano mais branquinho ali, e o Denisova um maxilar, não, desculpa, um dente, né, como que chama? Molar, né, mais bem avantajado, uma morfologia que a gente chama de arcaica, tá? Só para dar também um relance, e para dizer que nossa espécie também se encontrou com os Denisova e cruzou e tem descendentes até hoje, né? Que são, por exemplo, e aconteceu em torno de 54 milhões, mil anos atrás, desculpa, e por exemplo, os melanésios, os aborígenes australianos e o pessoal da Papua Nova Guiné, eles possuem em torno de 3 a 5% do DNA dessa outra espécie humana, né? Também há evidências em outras populações, como os tibetanos, por exemplo, né, na Ásia, no leste da Ásia também, né, os orientais de novo, ameríndios também, né, e até nos eurasiáticos, né, tem estudos sendo feitos para eurasiáticos também, né, porque pode ter tido uma incursão a partir da Sibéria, né. Mas, enfim, o que eu quero falar é que, por exemplo, algumas heranças, curiosidades aqui, é que os tibetanos que vivem nos Himalaias, por exemplo, alguns genes relacionados a aguentar uma quantidade baixa de oxigênio, né? Então, um ar rarefeito, né? Pode ter sido desenvolvidos por um grande tempo, né? Evoluído nos denisovanos e passados aos humanos. Então, também relacionados ao metabolismo de gordura, outros genes, né? Outros genes relacionados ao olfato, né? E a sistema imune, né? Então, assim, o legal que eu quero trazer dessas hibridizações são características que hoje, para nosso contexto hoje, pode ser vantajosas ou pode ser não vantajosas, enfim, mas foi importante, né? De certa maneira, muito importante para a adaptação da nossa espécie nesses novos ambientes muito desafiadores, tá? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui que eu sei que é meio Falando capciosa. demais. É, Não, não, mas é mesmo, porque é muito assunto e se eu ficar falando cansei. demais aqui hoje, né? Mas é só uma. Que eu acho que a gente até já falou sobre isso, e eu sei que é meio capcioso, então tranquilo. Essas características adquiridas, né, as coisas que existem, por exemplo, na questão do ar rarefeito, ela essas características, elas foram causadas pelo ambiente na questão da evolução, ou elas são questão de aleatoriedade? Bom, se a gente está falando de espécies como denisovanos e neandertalienses, né, que são espécies que evoluíram nesses ambientes por muito tempo, né, então provavelmente foi uma adaptação, né, porque o ambiente é muito, realmente, né, as épocas inclusive eram outras, né, era muito mais difícil do que é hoje em dia. Se hoje em dia já é difícil, né, essas latitudes, esses ambientes, essas altitudes e latitudes elevadas, né, esses ambientes diferentes, imagina naquela época com uma pessoa pelada, né?
Então, provavelmente foi uma seleção natural mesmo, né? Desenvolvido para eles, com eles, responsável pela adaptação deles nesses ambientes ao longo de milhares de anos, né? Mas a questão do que vem antes, o ovo ou a galinha, por exemplo, Ah, a minha dúvida em relação a isso, tipo assim, se você teve uma questão de uma modificação genética aleatória, que ela foi bem aproveitada naquele lugar, e as outras pessoas que não tiveram aquela alteração acabaram morrendo, ou se essa alteração ela veio provocada pelo ambiente. Tipo assim, opção. entendeu? Conseguiu? Entendi. O que a seleção natural prega, né, seria a opção A, tá? Então, quem desenvolveu aleatoriamente essas mutações conseguiu sobreviver melhor e conseguiu se reproduzir e perpetuar a sua linhagem, e os vizinhos do lado que não conseguiram foram extintos e não morreram antes de reproduzir e não contribuíram, né? não continuou a linhagem, uma linhagem cortada. Né? Então, a seleção natural, ela vem de eventos aleatórios de mutação. Então, a mutação, ela ocorre dentro das nossas células, do nosso DNA, aleatoriamente, né? Porque esses erros, né, que ocorrem ali na cópia do DNA, eles às vezes são passados, né? Porque existe um sistema de reparação de DNA, mas às vezes passa batido, pode causar doenças ou pode causar coisas boas também, porque é um acaso, né? Pode ser uma posição ali do DNA que causou uma mutação e daí, nossa, foi bom, né? Conseguimos, Então, ó. Então, por exemplo, uma situação dessa onde quem respira melhor no ar mais rarefeito sobrevive melhor e consegue. Então, exemplo, né? Nessa galera, alguém muito tempo atrás teve uma alteração e aí você foi passando isso pelo DNA e as pessoas que não tinham essa alteração tinham menos capacidade de sobreviver, elas morriam, algumas se reproduziram, outras não. Mas a real é que a maior parte das pessoas que se reproduziram e conseguiram se manter eram as pessoas que tinham talvez essa alteração que permitia elas ter uma vida mais longa, ou mais confortável, mais tranquila, num lugar com essa situação adversa. É isso, mas não necessariamente aquilo foi desenvolvido. Foi aleatório, então aquilo foi se passando, as pessoas que se beneficiaram, né, de passar isso acabaram virando depois no futuro a população majoritária com essa característica naquele lugar. Mais ou menos isso. Mas É, agora, talvez, se essa característica tivesse surgido, essa mutação aleatória tivesse surgido em algum lugar onde ela não é necessária, talvez ela tenha se perdido durante o tempo, porque justamente não fez diferença a ela para a sobrevivência ou não das pessoas. Então, ela pode ter acontecido. Esse exemplo eu puxo mesmo um exemplo muito atual, que é daquela galera que mora, que eu esqueci aonde, que eles têm um pulmão mais preparado para mergulho, que eles ficam mais tempo embaixo d'água e que a subsistência deles é praticamente toda feita na base da pesca. Então, assim, quase todos os homens, eles vão para a água e eles ficam na água pescando e tal. Então, todo mundo uhum. daquele povo, hoje em dia, já começa a ter uma alteração, mas não quer dizer necessariamente que isso veio para aquele povo, mas que aquilo surgiu em algum momento ali e acabou sendo bem aproveitado pela galera que morava naquela região. Porque não, eu entendi. Porque assim, o que determina o que a gente chama de fixação de alelos ou fixação de genes é que para um gene ser pop, vamos dizer assim, para pegar em geral, o que determina isso é quem é diferente disso começar a ser prejudicado e não reproduzir muito e ser extinto. Então, proporcionalmente, você começa a passar versões de genes que podem ser mais vantajosas ou não. No caso, se essa mutação gerar uma característica que não faça tanta diferença, um exemplo, quantidade de pelos aqui na falange média, ou na falange superior aqui é a gene. Só que isso tem uma vantagem reprodutiva, as meninas vão olhar diferente para os caras que têm 3 pelos ou 4 pelos aqui. Não tem. Então, tipo assim, é o que a gente chama de neutralismos, né, na evolução. Então, a evolução ela funciona de pouquinho em pouquinho, né? Algumas coisas, e ela depende muito de contexto, é muito contexto dependente, né? Então, às vezes pode ser vantajoso, que deve atuar a seleção natural, sexual, e às vezes essa característica não faz tanta diferença. Logo, ela não vai ser tão tomar uma grande proporção, né?
da população daquele momento, né? Que evolução acontece em população, não no indivíduo, né? A evolução, ela é um processo de todo mundo, né? No conjunto inteiro, né? Então vai levar em conta todo mundo daquela espécie que existe, ou até de outras espécies próximas, enfim, que existe naquele momento, né? Naqueles momentos. Então, muitas vezes essas características que são neutras e tal, elas não vão ter, tipo, vai ter, sei lá, 1%, vamos dizer assim, não vai ter 50%, entendeu? Por quê? Porque os outros 99% têm diferente e conseguem viver muito bem, obrigado. Agora, se essa característica for muito decisiva, esse 1%, tipo, o ambiente mudar, por exemplo, esse 1% vai sobreviver e todo 90% morrer, sei lá, 99% morrer, e esse 1% vai conseguir sobreviver e vai virar 100%, entendeu? A partir de sei lá, de algumas gerações para frente. Então, assim que funciona a evolução, né? Essas mudanças que a gente chama de microevolução, né? Vão moldando, né? E às vezes pode ser bom, por isso que a evolução não é perfeita, né? A evolução não é perfeita, ela é... A gente por exemplo, tem várias coisas imperfeitas no nosso corpo humano, né? Por exemplo, é uma das coisas que a gente chama de design, quando a pessoa vem com um papo de design perfeito. A gente não tem design perfeito, infelizmente. Poderia, mas não, tipo ponto cego, né, que a gente tem no olho. A gente é nem proporcional, cara. Um lado e outro do corpo Pois é é. desproporcional. Pois é. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito rápida, que eu não quero tomar o tempo com isso, não. É só realmente uma dúvida, que todas elas são dúvidas, mas passar muito rápido. O que de fato faz alterar e você dizer que isso aqui é não uma espécie diferente, mas uma linhagem diferente? Eu pergunto isso porque, por exemplo, a gente sabe que hoje a gente não parou de evoluir, a gente continua evoluindo. Né? Por aí. Agora, existe alguma... A gente pode vir a ser dividido mais uma vez? Porque eu não consigo pensar num exemplo agora que me veio isso agora na cabeça, mas vamos botar que a gente tem alguma mutação genética, essa mutação genética ela começa a ser passada e você começa a criar uma nova característica entre as pessoas. Qual é o conjunto de características ou de detalhes que faz você dizer, olha, beleza, aqui a gente se separou e acabou se tornando uma outra raça, uma outra raça não, né? Uma outra espécie, por assim dizer. Essa divisão, tá, de espécies, tá, de vários seres que são parecidos e tal, ou distintos, ela não é uma divisão, não é uma, né, atravessar a rua, né, não é uma divisão quadradinho, tá, né, ela é uma linhagem, ela é uma coisa contínua, né. O que acontece? Existem, inclusive, né, não vou entrar no assunto aqui, porque também tem que fazer uma outra live só para isso, mas sobre definição de espécie, né, é algo que não tem, existem várias definições de espécie na biologia, né. A mais pregada é a definição biológica, né? A definição que seres que se reproduzem são da mesma espécie, tá? Porém, por exemplo, o tigre cruza com o leão e nasce um tigreão que é fértil. E daí? Então, não existe tigre nem leão, existe uma espécie só. Então, tipo assim, biologia não é exatas, né? É meio complicado, né? Não, tranquilo. Eu só queria saber se tinha alguma parada que a gente pudesse, tipo, dizer, olha, é aqui que se separa, por aqui que Então, é mais realmente da linhagem mesmo, né? uma coisa que determina muito, né? Tipo, não vai ter nada na DNA que vai dizer essas coisas, né? Mas uma coisa que determina muito é o isolamento reprodutivo, né? Isso é muito importante, né? Quando a gente está falando de especiações, quando originando novas espécies, né? Porque quando você, por exemplo, uma espécie está vivendo aqui, tipo numa flor, tipo os chimpanzés, estavam lá na floresta, aí do nada veio um rio no meio, que é o Rio Congo. De um lado do rio, tipo, eles não conseguiam passar de um lado para o outro. É um rio gigantesco. Aconteceu um negócio na Terra que um rio no meio ali, o rio ficou maior e não conseguiu passar mais, um para o lado para o outro. De um lado do rio desenvolveu o chimpanzé, e do outro lado do rio o bonobo, né, que é um chimpanzé diferente, que é outra espécie, né? Agora, ao longo dos tempos, eles podem, por exemplo, se eu pegar um bonobo e um chimpanzé e cruzar, eu não sei se nasce ou não nasce. Pode ser que nasce e nasça fértil, né? Ou pode ser que nasce e não nasça fértil, né? Por que a questão de nascer fértil é importante? Porque você permite a perpetuação. Porque, por exemplo, mula ou burro,
são, né, tipo, são filhos de duas espécies diferentes, né, de dois indivíduos de duas espécies diferentes, e são híbridos não férteis. Então, a mula e o burro não são férteis. Eles não vão produzir seres férteis, não vai continuar aquela linhagem. Então, os seus descendentes não vão contribuir para que as espécies se juntem de novo. As espécies vão continuar progredindo para outras coisas, evoluindo, entendeu? Acontece que é o seguinte, essa questão de você barrar a reprodução, seja por eventos naturais, seja por eventos sociais, seja por whatever de eventos, você causa, né, ao longo do tempo essa distinção, né? É uma coisa que eu ia entrar, inclusive, depois, né, no final, se der tempo. Então vamos embora, porque tá, realmente a gente vai embora. Inclusive, eu não sei como você está de tempo aí. Não, eu tô de boa de tempo. Eu tô de boa porque a gente está gravando aqui o vídeo, tá vendo aqui, e depois a gente edita e diminui para pelo online, sabe? Beleza. Pessoal, é bastante coisa. Espero que vocês estejam curtindo e continuem aí, tá? O pessoal está aqui entrando e saindo, tô vendo aqui. O João Batista falou que chegou atrasado, mas está ali e tal. Não, e depois a gente pega esse material todo aqui, dá uma reduzida nele e coloca ele online para a galera ver ele. Qualquer coisa vai estar online, depois, né? Porque a ideia é justamente essa. A gente está fazendo aqui ao vivo para se por acaso alguém precisar, quiser perguntar alguma coisa e tal. Mas isso. Só para a gente não gravar aqui só nós dois e depois jogar isso para lá. Acho que é mais divertido fazer assim, né? Então fica tranquilo, eu tô de boa. Beleza. Fico mais tranquilo, porque eu tava meio, eita, será que eu vou ter que dar uma acelerada? Não, eu tô tranquilo. O pessoal que estiver assistindo. Não, tranquilo, beleza. Então, sobre esse assunto depois eu posso voltar, né, essa definição de espécie e tal, sobre a questão de subespécie e raças, né, e na nossa espécie. Depois eu entro nesse assunto, não vou entrar agora. Então, eu vou continuar, então, a nossa jornada pela Eurásia. O próximo slide aí, depois do Denisova, é um mapa da Europa, tá? Peraí. Peraí. Em azul, tem uma geleira. Tá, ok. Isso. Então, o que tem nessa imagem, né? Temos a Europa, que está quase escondidinha, está escondidinha ali atrás, de uma imagem de uma geleira, né? Enfim, o que eu quero representar aí é a geleira, que uma calota polar, não sei se pode dizer calota polar, vou dizer geleira, porque era uma capa de gelo mesmo acumulado por milhares de anos que atingia regiões bem para baixo, assim, cobria a Grã-Bretanha, cobria a Escandinávia, o norte da Europa. E se ela chegava até ali, imagina como que era ali perto, né? Então, assim, isso foi o auge, que a gente chama de máximo glacial da nossa última glaciação, né? Que é em torno de 22, 20 mil anos atrás, né? Então, nessa época, já tínhamos humanos Homo sapiens na Europa, né? Que são chamados de caçadores-coletores ocidentais, né? Em termos práticos, são os indígenas europeus, né? São os primeiros humanos que viviam uma forma de vida ali pré-neolítica, né? Então paleolítica, mesolítica, né? Que não caçavam, coletavam, eram caçadores-coletores, né? E então seriam, em termos práticos, os primeiros indígenas, né? Europeus, assim, por assim dizer, né? Que não se estabeleciam, né? Eles eram praticamente nômades, né? Viviam caçando e pegando o que estava nas árvores, caindo no chão e não se estabeleciam numa... Isso, não tinha uma comunidade montada fixa. Isso, não tinham raízes na terra, né? Tipo, eles iam vagando, porque assim, quando eles chegaram aí, não tinha esse gelo todo aí, tá? Eles chegaram quando esse gelo, uma época que ele deu uma retraída, um pouquinho, tá? Uhum. Então, isso abriu essa porta da Europa para eles entrarem, e eles, opa, bora lá, porque entrando na Europa, você sai de um ambiente um pouco mais árido ali, né, do Oriente Médio, para um ambiente com uma densa floresta, riquíssima, cheia de animais, e os animais foram seguindo também essa abertura do continente, porque está um ambiente muito frio, é tundra, é geleira, né? Então, quando começou a abrir para um ambiente mais florestal, as árvores começaram, né? Começou a derreter mais esse gelo, as árvores começaram a crescer mais, isso atraiu mais pássaros, e assim foi, e daí atraiu mais uma manada de bichos, e o ser humano foi seguindo esses bichos que eles caçavam e coletavam. Então, eles iam seguindo esses bichos, né? Onde ia a manada, onde o veado estava indo, onde a corça estava indo, onde o auroch estava indo, tá? E então, eles começaram a entrar. E a gente está falando de vários milhares de anos, mas aos poucos foi entrando.
Só que a partir de determinado momento, esse gelo começou a avançar de novo, né? E atingiu um pico máximo ali em torno de 22, 20 mil anos. Então, A isso... gente, em torno de 50 mil anos atrás, né, mais ou menos, que a gente tem, se eu não me engano, os primeiros que encontraram de Europa e tal, é em torno de 50 mil anos, não é isso? 40 a 45, é um pouco mais Ah, é. assim. Aí depois subiu de novo, aí 22 mil anos atrás a geleira voltou a cobrir tudo, aí expulsou todo mundo de lá de novo, é isso? Isso, E as aí depois pessoas... voltou a recuar. Isso. Aí ela atingiu, voltou a crescer de novo, né? Porque isso demora milhares de anos, porque é acúmulo de neve, né? Então a neve, não é a geleira que vai andando, né? A neve que, bom, a geleira anda também, tá? A geleira ela tem essa capacidade. Só que a neve que vai juntando e formando quilômetros de neve que não derrete, né? Então essa geleira começou a avançar, acumular, ficar mais frio, porque ela vai gerando esse efeito de quanto mais tem, mais frio vai ficando, tá? E então eles passaram a ficar em refúgios, né, que a gente chama, né? Então ali em torno na Península Ibérica, na Itália, tá? Nos Balcãs. Então eles extinguiram mais sul que eles puderam, tá? Isso aqui já 22 mil anos, tá, gente? Não tinha mais Neandertal. Tá, o Neandertal já tinha, eles conviveram com os humanos até em torno de, na Europa, por exemplo, até de 45 a 35, 30 e poucos mil anos, uns 10 mil anos de convivência, de hibridização, então, né, houve casamentos, provavelmente, houve crianças mestiças, e que são nossos ancestrais hoje, essas E pessoas. uma coisa que eu não sei, mas é que a gente fala assim, a gente não tem noção, porque a gente tem 30 anos de idade, 20, 40, 50, 100 anos de idade, mas quando a gente fala em 10 mil anos de convivência, e eu vou falar uma parada agora, quem vai poder me corrigir ou não, naquela época a perspectiva de vida era muito menor. Não, com Então, o que certeza. a gente tem de geração hoje em dia, que tem uma pessoa que vive 60 anos, em 60 anos já teve 4, 5, 6 gerações daquela época. Quer dizer, não 6 gerações, mas... De 20 anos de então, 30, 30 o e pouco, né? processo era bem mais rápido, apesar de ter sido muito tempo, acontecia muito mais coisa em menos tempo, certo? Em termos geracionais, sim, com Sim, certeza, sim. né? As crianças ficavam mais adultas muito mais cedo, enfim, tipo, tinha toda... as pessoas morriam mais cedo, então tinham que ter filhos mais cedo, e eles tiveram filho mais cedo, então a gente é prova viva disso. Então, perpetuou-se a espécie, né? Sim, Isso realmente, falando até sobre a era viking, que é o que a gente mais trata aqui no geral, na própria era viking, milhares de anos depois, a gente ainda tem esse tipo de pensamento, não só na era viking, né, mas não até muito tempo atrás, onde você tinha as pessoas que a estimativa de vida era 20 anos de idade. Então, uma criança com 13 anos já era um adulto. Um menino com é, 13 anos já começava a receber as atribuições de um adulto, de cuidar da casa, de cuidar da fazenda, e viver até os 60 anos, há 2 mil anos atrás, 1.500 anos atrás, era é. uma tarefa bem complicada. Sim, e é algo que inclusive tem até hoje tem, e por exemplo, sei lá, nossos ancestrais, sei lá, nossos bisavós, sei lá, tinha, sei lá, casar com 13 anos, né? Enfim. É, não estou falando que é o certo, não estou falando que é Uhum. tudo mais, estou falando que provavelmente, né? Na verdade, eu estou falando até de uma época que nem sei se tinha casamento, tá? Só quero deixar isso Ah, claro. não, eu estou falando disso mais recente, que é o que a É, gente pode sim, falar. sim. Dessa Aham. época aí eu não tinha nada, né? Era igual o cachorro que tu vê hoje na ali, deu vontade, vai lá e paga. Acho que era bem assim, Provavelmente, viu? Provavelmente, né? tá? Com cap na Inclusive, cabeça, igual no desenho da Mônica lá, arrastava para a caverna e acabou. Casava. Inclusive, eu vou falar disso um pouco depois, sim, mas provavelmente, né, não tinha esse núcleo familiar que a gente conhece hoje, né? Que a gente está acostumado. Nossa, até me perdi. Tá, então, sobre as pessoas, então, teve sim esse convívio, porque assim, essa expectativa de vida era em torno de, enfim, 30 e poucos anos, mas não quer dizer que não existiam muito pessoas mais velhas. Essa expectativa de vida se deve muito à mortalidade infantil, tá? Porque, enfim, né, morria-se muito mais mulheres no parto do que hoje, por causa da nossa biologia mesmo. A gente, naturalmente, é uma péssima... A gente é uma espécie pessimamente parideira, tá? A nossa espécie pare muito ruim, tá? Só para deixar isso claro, é uma das nossas imperfeições. De fato, a gente bota um ou dois no mundo com dificuldade, mesmo. Tu vê um cachorro lá e.
Agora, eu não vou fazer pergunta, não, vai alongar muito. Vai lá, isso aí. Não sei se você Deixa falar quieto. disso, mas assim, a sociedade deles, como você é paleolítico, nômade, caçador-coletor, então você não pode ter uma rempa de filho, né? E né, um monte para você alimentar, cuidar, levar. Imagina uma mãe com 3 crianças tendo que, né, fugir de dente de sabre, fugir de pegar, pescar, cozinhar, fazer as coisas, né, fazer a tenda, fazer a casa, né? Então, assim, geralmente sociedades assim têm de em torno de 1, 2 filhos, né? Porque muitos morrem, então eles ficam mais ou menos com 1, 2 e tal, tá? E é o jeito que dá, tá? Para essa sociedade. Mas, enfim, continuando ali, nós temos, então, passado esse tempo, né? Então, chegou na Europa, conviveu com o Neandertal, cruzou com o Neandertal, um pouco, tá? Não é também 10, bastante, então, igual vocês podem pensar. E daí, se estabeleceu ali, e ao longo de vários milhares, milênios ali, foi evoluindo o ambiente, se adaptando ao ambiente. Porém, né, essa época que eu estou falando que já é o Mesolítico que a gente chama, tá? É uma época que vai... Não, essa época no 22 ainda é Paleolítico, mas depois havia o Mesolítico, tá? Que eu vou vir no próximo slide ali. O ser humano, ele, na Europa, né, então ele vem de uma matriz africana, né, que ficou um tempo ali no Oriente Médio, bastante tempo no Oriente Médio, e daí passou a ir rumar para outros lugares, quando a Era do Gelo deu uma trégua, e daí, então, biologicamente as pessoas vão mudando também, encontrou com outras espécies, encontrou com o Neandertal, também, né, cruzou, enfim, tipo, a evolução vai acontecendo, não para nunca, né? Diferentemente do que se pensava, porque assim, pensava assim, tá, eles saíram da África, eles eram pessoas negras, daí chegaram em ambientes com menos sol, usando muita roupa, mais roupa, né? Porque é mais frio, você tem que usar roupa. Então, se você não usa, se você não usando roupa, você não se expõe muito ao sol, né? Então, você não precisa ter a pele, né? Tipo escura nesse sentido, né? E pele escura usando roupa em ambientes com muito pouco sol, você atinge um nível de patologia, vamos dizer, que depressão de vitamina D, né? Falta de vitamina D, porque a vitamina D ela é processada na pele, né? A partir de uma reação que acontece presença de raios solares. Então, uma pele muito escura, com muito pouco sol, tem dificuldade dessa reação acontecer. Portanto, uma pele mais clara, essa reação tende a acontecer melhor nesses ambientes. Num ambiente com muito sol, ela acontece perfeitamente. Só que num ambiente com muito menos sol, é mais difícil. Isso pode gerar, inclusive, raquitismo em crianças. Então, provavelmente foi selecionado dessa maneira nesses novos ambientes. Tá? Então, acreditava-se que foi assim, não, saiu da África, beleza, as pessoas passaram a começar a ficar, né, genes mais para pele branca e tal. E não, quando fez o sequenciamento do DNA de ossos dessas épocas, né, do Paleolítico, Mesolítico, viu que não foi bem assim. Inclusive, próximo slide, temos aí exemplos de pessoas do Mesolítico, né? Então, de 15 mil anos, já bem depois daquela época, né? O gelo já estava retraindo mais. Essas pessoas começaram a partir mais para o norte, né? Então, para a Grã-Bretanha, para a Escandinávia, tá? Passaram para a Europa Central, então passaram a subir, né? Quando esse gelo começou a retrair. Então, temos o DNA dessas pessoas e diz que essas pessoas eram bem melanizadas. Elas eram pessoas quase que, enfim, negras, não sei dizer se negras, mas elas eram, em inglês chamam de black, tá? Enfim, tipo, não eram pessoas brancas como se pensava. Então, por muito tempo, as pessoas na Europa, tá? Elas continuaram tendo um complexo mais negro, tá? Por muito tempo, né? E aí tem reconstituições de ossos encontrados na Europa, tem ali da Suécia, Inglaterra, Dinamarca, tá? Inclusive, são pessoas de, por exemplo, o Shedderman, que é esse cara aqui embaixo, ele tem 9 mil anos, né? Mais ou menos. A outra mulher do lado dele, aqui embaixo, ela tem 5.600, que é a White Rock Women, tá? Essa mulher de cima, da Suécia, ela tem, a mulher sentada, de idade, ela tem 7 mil anos, provavelmente foi uma xamã,
tá? Tribal. Ela tinha um grande poder, né? Ela teve um funeral muito poderoso, né, para a sociedade ali. E essa menina, a Lola, ela tem em torno de 5.700 anos, né? Então, de 15 mil a 5 mil anos, então já mais 10 mil anos, continuou tendo essa compleição, tá? É assim que fala, compleição, não sei como fala, características físicas. Vou te deixar abandonado nisso daí. Não sei. Mas, enfim, outro detalhe que você deve ter percebido, né, são os olhos, né? Então, algumas pessoas com olhos escuros, outras pessoas com olhos claros, né, azuis. E isso realmente também está no DNA deles, né? Então, ao longo desses vários milênios, né, essas pessoas que vieram da África, que vieram lá do Oriente Médio depois e entraram na Europa, houve essa mutação na pigmentação dos olhos e são as primeiras pessoas ali, então, com olhos claros, tá? Então, provavelmente se originou de uma pessoa só, tá? Provavelmente se originou em uma pessoa ou muito poucas pessoas, assim, tipo, essa mutação aconteceu, na verdade, basicamente uma pessoa, vamos por assim dizer, né? E daí se espalhou nessas pessoas. E a pele delas continuou tendo uma coloração, uma cor mais escura, e o olho passou a ser claro, tá? Então, as primeiras pessoas com olho claro eram de pele escura, tá? Isso dá até margem para pensar várias paradas, né? Você imagina uma única pessoa nascendo com olho azul e você levando em consideração o olho claro e você levando em consideração, acho que o primeiro foi azul, né? Acho que é o azul que a gente tem por baixo de tudo, não é isso? Azul mesmo. E é o azul dos mais raros, não é isso? Acho que a gente tem 1%, 2% da população, acho, com olho azul. Não lembro agora, eu posso estar falando besteira. Mas, para mim, isso é meio... Você imagina, você é uma população que você nunca viu ninguém de olho azul, de repente aparece alguém de olho azul. Essa pessoa deve ter criado a Deus. Tipo assim, não Deus que eu digo assim, não por conta do olho azul, mas porque é diferente. E quando você tem muita coisa diferente, você parte desse princípio que uma pessoa originou tudo, então essa pessoa se reproduziu bem, né? Essa característica ela foi bem passada para frente e se manteve a ponto de chegar até hoje. Então, assim, por quê? Né? Eu vou dar para viajar, né? Apareceu ali, o pessoal foi lá e vamos pegar esse olho azul. Como o pessoal soubesse, né? Como era isso, mas tudo bem. Besteira. Não, então, o que acontece é que também as populações nessa época é um número assim muito inferior do que a gente tem hoje, tá? Então, sim, qualquer coisa que acontecesse nessas épocas, por exemplo, com muito menos gente, é um reflexo em escala exponencial do que temos hoje, tá? Acontece é que sim, né? Provavelmente aconteceu essa mutação no começo, assim, né? Ou no meio, tá? No começo, no meio, quando a população não era tão elevada na Europa. E a partir do momento que o clima cada vez mais foi ficando mais quente, essas pessoas foram se reproduzindo mais. Então tem esse efeito também, né, de maior número populacional, tá? Então você passa a ter muito mais pessoas com essa característica. Assim, uma teoria também que eu vi o pessoal falar é que ao invés de endeusar, essas pessoas provavelmente elas eram demonizadas, porque até tem culturas que falam que você tem olho claro, você tem olho de demônio, você tem tipo coisa assim, sabe? Ok. Não sei, não. Eu falei endeusar, mas foi um endeusar no sentido do tipo, olha que coisa diferente. Assim como você na natureza, as cores mais coloridas e tal, você acaba usando isso como uma técnica de você para atrair a sua presa, né? E pensando nesse espectro onde você não tinha uma variação muito grande de cor, e de repente você aparece, para mim na hora veio isso, foi assim, pô, já que espalhou desse jeito, o bobear ele funcionou ali como um chamariz e chamou a galera para... Sobre isso eu não sei dizer muito e eu não sei se a arqueologia sabe dizer muito, mas é uma possibilidade, né? É só conversa fora. Não, mas com certeza é uma característica que se fixou, existe até hoje, e né, provavelmente todas as pessoas são descendentes de uma pessoa só. E acontece que na Europa, então, nesse período mesolítico, as pessoas tiveram, assim, até os arqueólogos falam que acho que todo o osso, né, dessa época do Neolítico, todas as ossadas que fizeram DNA tem olho claro e pele escura, né? Então, essa cara, assim, é uma cara que ficou nos primeiros indígenas da Europa, né? E por vários milênios, tá? Bom, vamos continuar aqui. Na próxima imagem, nós temos uma concepção artística também de agrupamento mesolítico, né? Então, um clima cada vez mais ameno, um clima cada vez mais quente, né? Aproximando do que tem hoje, o quente que eu estou falando é parecido com o que tem hoje, tá? Na Europa, tá? Então,
você pode observar também cachorro ali, que é um cachorro, é um bicho que foi domesticado há bastante tempo, em torno de 40 mil anos, na Sibéria, né, e daí se espalhou, chegou na Austrália, enfim, se espalhou junto com as pessoas, né, caçadores-coletores, né, enfim, e você pode, então você está aproveitando as vastas terras, né, cheias de recursos naturais, né, e que foram liberadas com essa retração das geleiras, né. No próximo slide também temos uma concepção artística, né, aí um pessoal em volta da fogueira, né? Então, provavelmente essas pessoas do Mesolítico contando os anciãos, né? Anciões, ancião, como que é o plural? Anciãos contando histórias, enfim, né? Tipo, toda a sua ritualística, as suas culturas indígenas, né? Para você ter uma noção, quem é hoje em dia, ainda existem pessoas no Paleolítico, tá? Hoje em dia na Terra, ainda continuam com a cultura. Por exemplo, os nossos indígenas, vários indígenas que estão, né, mais isolados, ainda são considerados paleolíticos, tá? São considerados, porque se eles não têm plantações e tal, são nômades, né? Aquelas tribos isoladas da Amazônia são paleolíticos, né? Pessoal lá da Oceania, aquelas tribos, né, isoladas também, tá? Então, as aborígenes, hoje em dia acho que na Austrália não mais, né? Porque já foram quase tudo morto e estão absorvidos já na sociedade, né? Tipo. Tá, ok, foi mal. Eu só fui na questão Não, mas tem, sim, se não me engano, Ilha Sentinela, tem algumas lá ali no sul da Ásia, na Oceania, tem algumas pessoas também. Mas, enfim, essas pessoas são, então, estão no Paleolítico, então tinha uma vida muito parecida, né? Porque a cultura, por exemplo, a cultura dos indígenas isolados é uma cultura que vem dessa época, tá? Uma cultura que vem provavelmente de uma origem, uma mesma origem, né? Que foi se diversificando, se tornando diferente. Mas, enfim, eu só quero dar uma ilustração do que poderia, né, ter sido alguns aspectos culturais aí, mas a gente não tem muita certeza, tá? A gente tem especulações e tudo mais, porque é difícil mesmo, né, você ter certezas na questão de arqueologia e tal, tá? Então eles praticavam religiões provavelmente animistas, né, xamânicas, né, que são as primeiras religiões que se provavelmente se praticou, tá? Ligado tudo, tipo, não tinham deusas, tá? Existiam, as coisas eram divinas, tá? O céu era divino, a água era divina, o rio, a montanha falava. Então não tinha o Deus, os Zeus, tá? A Afrodite, não tinha ainda entidades antropomórficas, né? Ou antropozoomórficas, tá? Enfim, só para dar até porque em épocas as pessoas nem se comunicavam direito, né? Então, uma comunicação animal, uma comunicação humana, há milhares de anos atrás, através de gestos, de grunhidos, ou seja lá o que for, até você desenvolver isso, e essa cultura sendo passada, né, de igual para igual com as gerações para frente, você só começa a realmente se distanciar disso quando você começa a ter várias explicações, começa a ter um monte de motivos e explicações e você passar para cima e para baixo. Pelo menos é como soa, né? Digo assim, você está falando da religião nesse período, assim? Eu estou falando que, tipo assim, como é que era a religião nessa época? Se eles eram realmente vistos como uma coisa sagrada ou eram coisas que eram próximas dele, então, deles... Eu sei que isso aí é só especulação, mas se era realmente visto como uma coisa sagrada ou se era como uma coisa próxima deles, os animais, as florestas, a água, a cachoeira, o rio, cada um com a sua significância para dentro deles. Se isso era endeusado, santificado, ou se era só simplesmente um igual, que estava vivendo junto e estava dividindo o espaço junto, né, pegando dali e devolvendo também que fosse. Então, uma coisa que, assim, é uma coisa que eu também não pesquisei muito sobre, uma coisa que eu apenas pesquisei pouco, mas se você comparar com sociedades parecidas que tem hoje em dia, né, e assim que a gente consegue ter e outro motivo por considerar elas muito preciosas, né, e não desmatar a Amazônia, por exemplo, não só por isso, mas é um dos motivos, mas digo assim, estudar esse povo, você consegue ver como que é a mitologia deles, tá? Você consegue ver que provavelmente essas pessoas no Mesolítico europeu tinham crenças porque o contexto histórico, tá? Determina muito do contexto cultural, o contexto das tecnologias, tá? Então, o que você tem ali de tecnologia vai refletir completamente no que você tem de crenças, no que você tem de medos, anseios e como você vê o mundo, tá?
Então, por isso que acredita-se que o animismo seja a primeira forma. Sim, porque eles viam trovão, viam montanha, viam rio, e aquilo ali era sagrado para eles, porque dava comida, né, dava a terra e tal. Então, esses foram os primeiros deuses, né, vamos dizer assim. Depois, provavelmente, foram evoluindo para outras, né, entidades mais humanas, antropomórficas, ou zoomórficas, tal. Enfim, isso dá pano para manga, essa discussão. Sim, pois é. A próxima slide, eu trouxe então um pouco da arte, tá, do Mesolítico nessa época. Tem ali o ídolo de Shiger, que é da Rússia, do lado direito, né, que é a peça de madeira mais antiga, tá, preservada de arte em madeira, tá, essa do mundo. Esse ídolo de Shiger aí, ele é bem grande, assim, tá? Provavelmente ficava tipo um totem, assim, tá? Achado lá na Rússia. Aí você tem os microlitos também, ali as pedrinhas, né? Porque nessa época a tecnologia ficou mais refinada, tá? De pedras, tá? Então eles passaram a fazer pedaços menores de pedras e mais eficientes, tá? E carregavam isso com eles para onde eles iam, porque não podia ter pedra pesada, né? Ali você tem a primeira cerâmica, que foi da história da humanidade, né? Encontrada na China, em torno de 20 mil anos atrás. Então a China é o berço da cerâmica, tá? A partir de então você tem a primeira panela, tá? Antes não tinha panela, tá? Só para deixar específico. Essa foi a primeira panela que existiu na humanidade. Provavelmente as pessoas faziam comida de outras maneiras. Aí no lado inferior esquerdo você tem essa pintura rupestre, que são as dançarinas de Cogul, tá? Na Espanha, né? Então você tem não sei se dá para ver aí, mas tem uma mancha meio no meio ali, aquilo ali é um falo, tá? É um pênis. Então tem um cara no meio com um pênis gigantesco e provavelmente umas mulheres, que parecem ser mulheres, né? Dançando em volta, então são as dançarinas de Cogul, e uns animais ali também em volta e tal. Só para dar Estou tentando dar um zoom aqui para ver se. Ah, tá. Acho que dá para ver agora melhor. É Legal. um pouco obsceno. No próximo slide, então, é uma das curiosidades, né, desse período do Mesolítico. À nossa direita temos um mapa do oeste europeu, do noroeste europeu, né? Então você tem ali a Grã-Bretanha, o continente europeu ali tem a Alemanha, a França, tá? E em cima ali no cantinho a Noruega, tá? Já a Escandinávia. Esse mapa é em torno de 6.500 anos, tá? Atrás. Essa área que está toda em verde claro, ela era terra, tá? Então, não existia ilha Grã-Bretanha e Irlanda, Inglaterra, era tudo uma continuidade do continente europeu, tá? E tudo essa outra parte em verde também era continuidade do continente europeu. Então, era um puxadinho, não tinha ilha nessa época ainda, por quê? O nível do mar era mais baixo. A água estava guardada em forma de geleira, então as geleiras ficavam armazenando essa água da terra, tá? E a partir do momento que ela foi retraindo, foi expondo essa terra, tá? E as pessoas passaram a migrar para esses ambientes mais ao norte aí. Então, o ser humano no Mesolítico andou por todos esses cantos aí, inclusive nas terras que não existem mais, tá? Que são cobertas hoje pela água. Só que essa geleira derretendo, ao longo do tempo vai aumentando o nível do mar, né? Porque vai saindo da geleira para o mar. Então, ao longo do tempo, a área que está em verde claro, ela foi encoberta, né, em torno de 16 mil anos, se não me engano, que está aí 16 mil anos, isso. Aí, a área que está mais verde escuro ali, verde claro, verde médio, desculpa, em torno de 8 mil anos, e a área que está em verde escuro, 7 mil anos, tá? Deixa eu ver, o detalhe está antes de Cristo? Não. Eu acho que, não, Before Christ, já está ali. No tá. verde. Nos verdes, né, no caso. Tá, bom, eu peguei essa figura aí, porque é exatamente isso, né? Em torno, então, ali de 6, É de isso mesmo. 7, isso. É porque está em inglês ali, está antes de Cristo, tá certinho. Isso, em torno de 7 a 6 mil anos, então, essa terra começou a desaparecer, tá? Mentira, em torno de 16, a partir de 16 até 6 mil anos, ela começou foi o processo de desaparecimento dessa terra, de começar a ser encoberto pelo oceano, tá? E aos poucos, as pessoas que estavam ali, desde do Mesolítico, começaram a ter que correr, né?
Porque, assim, é um processo que demora, tá? Então, as pessoas não vê, não dá para perceber, tá? Só que o que acontece? Quando ela chegou, só vou dar uma pausa aqui, porque eu tô já me baralhando. Isso que está em vermelho aí é o que a gente chama de Doggerland, tá? Então, é uma região muito importante no Mesolítico, que ficava ali entre a Noruega e a Inglaterra. Era uma terra que foi muito povoada e foi descoberta há pouco tempo, assim, sabe? Não faz muito tempo que foi descoberta que existia realmente pessoas ali. Aqui na direita tem, nas praias da Inglaterra, tem alguns troncos de árvores que era dessa terra, que quando o mar abaixa, expõe esses troncos. Então, provavelmente, era uma região de floresta, tá? E os navios, as âncoras, quando puxam, já acharam restos de mamutes, de leões, de chifres de veado, tá? Então, no meio do mar, entre a Noruega e a Inglaterra ali, tá? Então, quer dizer que, inclusive, acharam artefatos humanos, armas, tá? E também foi encontrado ferramentas. Então, era uma região que era terra, há um certo tempo atrás, e que era ocupada por pessoas, tá? Então, só para dar um exemplo de como era o mapa, como era diferente, né? E não é só isso, né? Porque, assim, a gente tem essa questão que era coberto de gelo, aí o gelo retraiu, e aí você teve terra, e aí você teve depois, agora a água foi e cobriu isso, e ao mesmo tempo você tem lugares que não existiam, que passaram a existir pós-era do gelo, que são porque, deixa eu lembrar agora, não sei se é em Birka, que você tinha um mapa completamente diferente durante a Era Viking. Aliás, agora fizeram mais um achado de uma cidade comercial lá no norte da Noruega, e justamente tá rolando essa dificuldade de achar o lugar, porque durante a Era Viking, esse lugar talvez não estivesse ali. Então, eles estavam procurando muito embaixo, onde durante a Era Viking estava embaixo d'água. E hoje em dia não está mais, porque depois da Era do Gelo, quando o gelo acaba, a Terra ela para de sofrer a pressão do gelo e ela começa a expandir. Então, lugares onde em alguma época já estiveram embaixo d'água, porque estavam embaixo do gelo, depois de milênios fora do gelo, ela vai crescendo 5 centímetros por ano ali, até que hoje em dia essas áreas estão fora da água, mas há 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, elas estavam ainda submersas. Então, você tem essas duas situações, né? Tanto a Terra crescendo, quanto você encobrindo a Terra e mudando completamente o mapa da... Exatamente. Inclusive, até para você passar a próxima imagem, que é exatamente isso. Foi mal. Não, você já deu boa, porque é exatamente a continuação, né? Tipo, foi um bom ponto, né? Tipo, nem sempre era ser coberto pela água, né? Do que a gente encontra hoje, né? Então, a imagem aí, eu trago duas projeções, né? De modelagem de como que era o mapa da Europa, né? Há 22 mil anos atrás, e há 1.300 anos atrás, por exemplo, ali foi o que eu peguei do vídeo e dei um print, tá? Porque o vídeo vai até os dias de hoje. Eu só quero dar um exemplo que quando a sigeleira começou a retrair, é o que você falou. Se você pega o oeste da Europa, você tem mais terra e passa a ficar com menos terra, né? Passa a ficar com mais água do mar, né? A água do mar entra. Só que se você pega a Escandinávia, ela tem menos terra, né? Por causa exatamente do peso dessa geleira, e quando ela começa a derreter, ela começa a fazer menos peso, porque a água é bem pesada, então essa terra começa a ser exposta, bem isso. Inclusive, a Escandinávia, ela é um continente, ela é uma península que ela sobe, né? Ela sobe tantos centímetros por ano lá, ainda está subindo, né? Então, sim, você tem a Finlândia, a Suécia, ó, era embaixo da água, né? Inclusive, ela só foi começar a ser exposta bem depois, né? Assim, tipo, a gente está falando de 22 mil anos, daí vai passando, e aos poucos vai começando a ser exposto. Inclusive, na Finlândia e tal, você tem um ambiente com muito pântano, muita água doce, tá? Muitos rios, muitos lagos, tá? Inclusive a Rússia, ali, o lago Ladoga, Onega, tá? São lagos glaciais, porque essas geleiras estão derretendo e formando esses lagos, e essa terra começou a subir,
tá? Uhum. Então, você tem uma região com muita água, assim, muita água. A Finlândia, sim, é um país que só tem água, floresta, água, floresta. É só assim, grande parte dela, assim, mais para o sul, né? Então, sim, você tem esse fenômeno acontecendo, né? É muito legal ver como que a progressão, né? As coisas estão mutáveis e por muito pouco tempo é mutável. Um detalhe, uma última coisa, que é o desfecho ali da Doggerland, que eu queria falar, que é aquela terra que ficava entre a Grã-Bretanha e a Noruega, é que ela foi aos poucos, né? Esse processo foi gradual de entrar a água ali, né? E começar a cobrir a terra. Só que o último golpe mesmo foi bem abrupto, viu? Ocorreu uma tsunami ali nessa terra e cobriu de vez essa terra assim, do dia para a noite, tá? Essa eu não Uma grande sabia. parte ali. Ocorreu um desprendimento de gelo ali na costa da Noruega, de gelo não, de terra, né, submarina, ali na costa da Noruega, e esse desprendimento deslocou uma grande quantidade de água, então essas ondas passaram a se acumular e acabou formando uma grande tsunami que chegou assim, destruiu bastante ali o oeste da Inglaterra, ali da Grã-Bretanha, e entrou água assim para muito dentro do continente, assim. E com certeza muita gente que vivia ali morreu, com certeza, assim. Muita gente foi submersa assim na hora, assim, uma tsunami. Teve também, se não me engano, uma outra tsunami que veio da América do Norte, se não me engano. Ou acho que foi um pedaço de geleira mesmo, de água que caiu e causou uma onda muito grande, que também ajudou, então, a cobrir de vez essas áreas, né? O próximo slide é a continuação daquele mapa lá da geleira, né, do ser humano, dos caçadores-coletores que estavam no sul da Europa, e ele vai trazer um pouco mais pessoas entrando em cena, tá? Você vê ali ao norte, a geleira está bem retraída, tá? Ela já está lá em cima na Escandinávia, e as pessoas, né? Os caçadores-coletores ocidentais ali passam aí mais para o norte, né? E chegam na Grã-Bretanha, na Escandinávia, tá? E a partir do leste ali, da região da Sibéria, vem um pessoal chamado caçadores-coletores do Oriente, né? Que são essa sigla EHG aí, que é em inglês, que eu vou tratar assim, tá? Então, essas pessoas, eles eram a mesma população com os caçadores-coletores do Ocidente, em torno na divisão, né, em torno de 40 mil anos, se não me engano, e daí eles passaram a se dividir, né? Um foi para um lado, foi para o outro. Isso gerou novas pessoas, novas histórias evolutivas, né? E a partir desse momento que as geleiras começaram a se retrair, essas pessoas lá da Sibéria começaram a entrar na Europa, né? E ficaram restringidas ali ao norte da Europa, tá? Essas pessoas, tá? E elas migraram, sim, para a Escandinávia. Inclusive, na Escandinávia, formaram o que a gente chama de caçadores-coletores da Escandinávia, escandinavos, tá? Então, esses caçadores-coletores do Oriente, eles não chegaram na Europa toda, assim, tá? Eles ficaram uma região mais perto ali da Ásia, tá? Eles entraram pela área da Suécia ali, da Finlândia. Eles vieram pela Finlândia, inclusive tem um GIF que eu te mandei, não sei se dá para mostrar Ah, aí. sim. Quer que bote agora? Pode ser, pode ser. Tá. Deixa eu botar ele aqui. Tá rolando o GIF. Eu não sei se Tá. tu- Esse GIF mostra as pessoas em vermelhinho aí, são os caçadores-coletores da Europa mesmo, né? E, e eles vão, então, tem esse caminho que eles vão pelo sul da Europa, pela Dinamarca ali, e eles entram na Suécia, e esses do leste, eles vêm por cima, eles vão pela costa da Noruega, né? E eles vão se encontrar ali no sul da Noruega, onde eles vão se juntar, se miscigenar, tá? E formar o que a gente chama de caçadores-coletores escandinavos, tá? Que é um exemplo, essa menininha lá, a Lola, que eu mostrei para vocês antes na imagem, ela é uma dessas pessoas, tá? Provavelmente, assim. Então, você tem esse outro componente genético ali entrando e formando novas pessoas.